Nós vamos pensar sobre um tema muito importante, muito presente nas nossas vidas, que são as nossas lutas. Mas eu não quero falar sobre a luta. Você tem as suas lutas e você sabe tudo sobre luta, sobre dificuldade, sobre problema, sobre coisas que não dão certo, sobre coisas que entristecem o seu coração, sobre as coisas que você gostaria de poder apagar da sua vida. Você sabe tudo sobre isso. Então, nosso tema nessa noite é vitória sobre as lutas. As lutas, com certeza, todos nós conhecemos. Mas sabe, nem todos têm certeza da vitória sobre as suas lutas. Muitas pessoas estão hoje lutando sem ter perspectiva de vitória. Muitas pessoas estão lutando e carregando a luta como um fardo muito grande, muito pesado, muito árduo, sem ter expectativa de uma saída, sem imaginar como é que eu vou conseguir me livrar disso tudo. E eu queria hoje apresentar vários textos da palavra do nosso Deus, que nos falam sobre essa realidade de vitória. Vitória sobre as lutas. Eu quero convidar você, nós vamos ler a palavra do nosso Deus lá em Romanos, no capítulo 8, os versos 31 até 39. Este é um texto que fala sobre vitória. Você já imaginou ser vencedor? Ou, quem sabe, ser mais do que vencedor? Como seria bom se sempre, quando nós empreendêssemos qualquer tipo de esforço, se nós pudéssemos ter certeza de que nós seremos não só vencedores, mas seremos mais do que vencedores. E eu quero convidar você e desafiar você a ouvir aquilo que a palavra de Deus tem para nos dizer nesta noite. Eu vou ler, acompanhe por favor. A palavra de Deus, ela diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Essa é uma certeza que precisa estar muito presente e muito forte em nossos corações todos os dias. Existe vitória sobre as nossas lutas. E agora eu quero convidar você para mais uma vez se colocar diante do Senhor Deus em oração. E eu quero que mais uma vez, só entre você e Deus, você converse com o Senhor. E eu quero que você agora traga à sua memória talvez aquilo que você muitas vezes luta para esquecer, que são exatamente as lutas que você está travando hoje. Lembra das suas dificuldades. E eu quero que você faça uma oração a Deus. Pede ao Senhor: Deus, me mostra a tua vitória sobre as minhas lutas. Baixe sua cabeça, feche seus olhos
e fale com o Senhor. Ó Deus, nesta noite nós não queremos fugir dos nossos problemas. Nós queremos olhar para cada um deles, queremos olhar para eles, ó Deus, de cabeça erguida, confiantes, ó Deus, na Tua capacidade de nos trazer vitória sobre as nossas lutas. E, ó Deus, nesta noite nos mostra a Tua vitória sobre as nossas lutas. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Meus queridos, todos nós, com certeza, enfrentamos lutas. As lutas, elas não são algo meramente de alguns momentos. Elas são presentes. Agora há pouco, enquanto nós estávamos cantando, a irmã Samara lembrou disso, né? Eu escutei um pastor falando que vão existir alguns momentos de trégua. Só algumas tréguazinhas. Mas continuamos ainda em guerra. Assim é a minha vida, a sua vida. Essa é a realidade. Por quê? Porque ao longo da nossa jornada, nós precisaremos vencer muitos desafios. São desafios, alguns deles que vêm até mesmo de dentro de cada um de nós. Desafios que estão nos nossos relacionamentos. Desafios que estão na luta diária para ganhar o nosso pão. Desafios que vão se apresentar quando as coisas não acontecem do jeito que nós gostaríamos. Desafios que vão aparecer quando nós descobrirmos que existem pessoas que querem o nosso mal. Isso é assim comigo e com você. E eu quero então trazer alguns conselhos para nós dentro desta realidade. Primeiramente, e eu quero então citar alguns textos bíblicos. Eu não quero que você gaste tempo procurando, mas eu quero que você, e eu prefiro que você gaste a sua atenção, prestando atenção em cada um dos textos. Talvez se você tiver aí uma caneta e facilidade para anotar, talvez você pode anotar. Se você quiser, eu posso passar para você algum texto que você talvez tentou anotar rapidamente, não deu tempo de anotar direito. Eu posso passar para você depois. Mas os conselhos que eu quero trazer para você são conselhos, todos eles retirados da palavra do nosso Deus. São conselhos que a palavra de Deus nos traz. E então, o primeiro deles é: reconheça a realidade das lutas. Muitas vezes nós ficamos assim, não, isso não é possível. Isso não pode estar acontecendo. Não quero mais isso. Ou até mesmo aquela expressão, eu não aceito isso. E eu quero aconselhar você, reconheça a realidade das lutas. João 16, o verso 33, diz o seguinte: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. São palavras do Senhor Jesus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Lembra disso? Lembra que o Senhor Jesus diz assim, olha, no mundo tereis aflições. Então não é para você negar os problemas, ou viver de forma alienada, como se você não estivesse enxergando nada. Não vai adiantar.
Se eu tenho um buraco na minha frente, eu fechar os olhos para não enxergar e eu continuar caminhando, eu vou cair no buraco da mesma forma. Então vale muito mais a pena reconhecer a realidade. Mas ao reconhecer a realidade, eu quero lembrar você de um personagem bíblico, Davi. Lá no Salmo 23, tão conhecido nosso, no versículo número 4, Davi escrevendo, ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Sabe o que significa isso? Eu conheço o vale da sombra da morte, eu sei da dificuldade, mas eu vou permitir que a paz inunde o meu coração. E ele termina o versículo dizendo: não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. É a vara do meu pastor, o cajado do meu pastor que me consolam. O Senhor tem para mim e para você paz no meio das dificuldades. Segunda coisa, no meio destas mesmas dificuldades, ao reconhecer as nossas lutas, também eu consigo me lembrar de um outro personagem da palavra de Deus, que é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, nos versículos 8 e 9, ele diz o seguinte: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, sim, mas nunca desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não somos destruídos. Sabe, é como aquela pessoa que sempre consegue ver o lado positivo, seja qual for a dificuldade. Você tem muitos problemas na sua vida, cada um deles serve para que você possa crescer, amadurecer, se tornar mais forte. Sempre me chama muito a atenção o quanto as pessoas que nós mais admiramos na vida são as pessoas que mais passaram por dificuldades. Então a dificuldade faz algo por você que a vida mansa não consegue fazer. Uma vida calma, tranquila, serena, por mais que seja aquilo que nós queremos e ansiamos tanto, não nos torna capazes de ser exemplo de determinação, de força, de capacidade, de perseverança. E tudo isso nós queremos, tudo isso nós precisamos. Então, o primeiro conselho é: reconheça a realidade das lutas. O segundo conselho é: tenha confiança na vitória que existe através de Jesus Cristo. Do texto que nós já lemos lá de Romanos capítulo 8, no versículo 37, nós lemos o seguinte: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Tenha essa confiança que essa vitória existe, que essa vitória está, sim, à sua disposição. Eu me lembro, ao fazer esse gesto, da palavra de Deus dizendo assim: vinde todos que têm sede, venham à fonte. O que tem fome, venham. Venha a Jesus, se aproxime dele, esteja com ele, viva com ele. A vitória existe. Jesus está presente, batendo muitas vezes na porta do nosso coração. Permita. Tenha essa confiança. Acredite que esse amor é um amor que é capaz de nos sustentar. E aí eu lembro de um outro personagem da palavra do nosso Deus, que é José. E lembro que lá em Gênesis, no capítulo 50, o verso número 20, tem algo tão especial que foi dito por ele num momento
tão difícil. Lembra de José, aquele que enfrentou traição, escravidão, perdão, mas ele confiou no amor de Deus para cuidá-lo, para sustentá-lo. E lá em Gênesis, o capítulo 50, verso número 20, ele diz o seguinte, falando com os seus irmãos que o haviam tentado matar e depois acabaram vendendo. Depois de muito tempo, ele diz o seguinte para os irmãos: vocês fizeram mal ou intentaram mal contra mim, pois Deus intentou o bem, para fazer como se vê nesse dia e para conservar a minha vida e conservar muita gente com vida. Olha o que José era capaz de dizer: por mais que vocês estavam tentando me fazer mal, Deus estava me fazendo bem. A mesma circunstância era Deus fazendo bem através da dificuldade. Essa é a certeza que nós precisamos ter. E sabe, quando eu penso em José, que foi depois de tudo já estar bem, ser capaz de falar isso, eu me pergunto, José começou a pensar desse jeito, que Deus ia transformar em bênção ou em coisa boa só depois? Quando as coisas boas começaram a acontecer? Claro que não. Porque se você conhece a história, você vai perceber que ele foi fiel. Ele estava presente com Deus, na presença de Deus. Nunca se afastou de Deus, nunca olhou para Deus e disse assim: ah, Deus, por que o Senhor permitiu que tal coisa acontecesse comigo? Por que o Senhor me colocou nessa situação? Ou talvez, como nós diríamos, por que o Senhor me colocou nessa roubada? Não. Ele entendia que de alguma forma, se aquilo estava acontecendo com ele, porque era isso que Deus tinha para ele. É um amor que eu preciso ter certeza que é um amor que me sustenta. Também eu me lembro de um outro personagem bíblico, que é Noé. Noé confiou na redenção de Deus ao estar construindo a arca. E ele ali, dia a dia, na construção da arca, mesmo diante da descrença de todos ao seu redor. As pessoas passavam por ali, olhavam aquilo, davam risada, zombavam dele. E quando ele dizia: olha, vai acontecer assim e assim, e então as pessoas não acreditaram. Nós não vamos ler, mas os capítulos da palavra do nosso Deus, lá em Gênesis, vai nos mostrar que ele foi perseverante. Ele acreditou e ele teve fé na salvação divina. E foi esta fé que capacitou ele e a sua família a sobreviverem ao dilúvio. Aquilo que matou a muitos foi também aquilo que permitiu que eles permanecessem vivos. Por quê? Porque eles não apenas tinham um problema, mas eles tinham um Deus que apresenta a solução. O terceiro conselho que eu quero trazer para nós é que nós sejamos capazes de ser agradecidos. Eu sei que hoje você pode estar passando por problemas, mas eu quero que você olhe para trás. Olhe para o passado. Percebe quantas dificuldades você já venceu. Você agradeceu? Quando nós olhamos a palavra de Deus e lemos um texto que fala sobre Jesus curando 10 leprosos, desses 10 leprosos apenas, quantos? Só um volta. Para agradecer. Em vez de, eu estou bem, estou curado, vou viver a minha vida, que é talvez o que nós acabamos fazendo, não é? Deus me abençoou, vou sair correndo e vou viver a minha vida. Volte à presença de Deus para agradecer. Seja agradecido pelas as vitórias que você já recebeu ao longo da sua vida. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, o verso 57, tem para nós uma expressão que é muito preciosa. E ela diz o seguinte: mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. É a expressão de gratidão e de reconhecimento que a vitória, quem me deu, foi Deus.
É Deus quem deu vitória para você ao longo de toda a vida. Eu estou com problemas? Estou. Mas estou aqui, estou em pé, estou vivo, estou inteiro. Posso levantar a cabeça, posso olhar para frente. Tudo isso porque Deus tem me abençoado. Sabe, queridos, a gratidão pode ser exatamente a chave para a sua vitória. Isso me faz lembrar de Ana. O texto que nós lemos agora há pouco. Ana, que não podia ter filhos, pediu um filho a Deus e, como motivo de gratidão, então ela diz o seguinte: por esse menino orava eu, o Senhor atendeu a minha petição e por isso o entreguei por todos os dias de sua vida para estar na presença do Senhor. E ela adorou ao Senhor. A gratidão é capaz de mudar a nossa perspectiva. A gratidão é aquilo que nos faz focar da forma correta. É a gratidão que faz com que eu e você sejamos capazes de focar naquilo que Deus vai fazer, já fez e está fazendo, não no problema, na dificuldade, naquilo que é ruim. Que tal você focar na ação de Deus? Quando você consegue dizer: Deus, obrigado por esse problema, mas agora me mostra quais são os desafios do Senhor para a minha vida. Me mostra como o Senhor quer mover as coisas, a começar pelo meu coração. E muitas vezes eu quero que Deus mova tantas coisas ao nosso redor, ao meu redor. Mas não permito que Deus mova o meu coração. E não faz sentido. Não dá para eu estar com o coração endurecido, como uma pedra, e eu querer que Deus toque o coração dos outros. O primeiro coração que Deus tem que tocar é sempre o meu. Reconheça que é o Senhor a fonte da sua força. E eu me lembro de um outro personagem bíblico que é Daniel. Lá no livro de Daniel, capítulo 2, os versículos 20 até 23, nós conseguimos perceber que Daniel sempre reconheceu a Deus como a fonte da sua sabedoria, da sua força. E, de repente, quando ele tinha que interpretar os sonhos de Deus, os sonhos do rei, o rei Nabucodonosor, veja, versículo 20 diz assim: e ele disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre, a sabedoria e o poder a ele pertencem. É de lá que vem a sua força. A sabedoria vem de Deus, o poder vem de Deus. E se você está tentando, está buscando em outras tantas coisas, eu quero que você entenda que você não vai encontrar, porque tudo que eu e você precisamos está em Deus. E aí o versículo seguinte diz assim: é Ele, Deus, que muda as épocas, as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Mais um, ele revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita nele. E mais um ainda: eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria, me deste poder e agora me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Para imaginar, ele tinha uma tarefa que era revelar o sonho do rei e ele consegue transformar esta tarefa num evento em que Deus é glorificado, Deus é reconhecido e não é só: ufa, consegui fazer aquilo que o rei pede de mim. E nós sabemos que se ele não conseguisse identificar aquilo que o rei havia sonhado e qual era o seu significado, então ele seria punido. Mas não era a vida dele que era a coisa mais importante. Sabe, quando nós buscamos forças em Deus para enfrentar as nossas lutas,
diariamente, Deus sempre nos surpreende. Esse é meu quarto conselho. Busque no Senhor forças para enfrentar as suas lutas diárias. Filipenses 4,13 diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos falar todos juntos? Juntos? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É um texto que você já ouviu tantas e tantas vezes. É Cristo quem nos fortalece em todas as circunstâncias. É com Ele que nós podemos enfrentar qualquer luta, sabendo que a força dEle está disponível para mim e para você, para nos sustentar, para nos capacitar e para nos conduzir em vitória. Para isso nós precisamos depender de Cristo. E aí eu lembro de Elias, que dependeu diariamente de Deus durante a época da seca. E Deus o sustentou, trazendo comida que era trazida por corvos. Depois, no outro momento, ele foi sustentado por uma viúva. E depender de Deus era parte do seu dia a dia. Cada dia traz para mim e para você grandes desafios. Eu não sei quais são os desafios que estão diante de você nesse momento. Eu sei que você quer superá-los. Eu sei que você precisa superá-los. E eu sei que você pode superá-los. Mas isso não acontece se você estiver sozinho. A superação das nossas limitações é algo que nós também encontramos em um outro personagem bíblico, que é Moisés. Ele supera as suas limitações humanas, como, por exemplo, a dificuldade de fala. E ele confia na força de Deus para liderar o seu povo, para retirar o povo do Egito. Nós encontramos isso lá no livro de Êxodo, que fala sobre essa saída, o povo saindo do Egito, sendo resgatado por Deus a partir de Moisés, um homem muito limitado. As nossas limitações, elas não são suficientes para limitar o poder de Deus. Talvez você esqueça de tudo aquilo que eu estou falando nessa noite. Perdão. Mas eu queria que você não esquecesse disso. As nossas limitações não são suficientes para limitar o poder de Deus. Eu queria que você conseguisse dizer isso para você mesmo. As minhas limitações, que são tantas, não conseguem limitar o poder do meu Deus. As minhas limitações são tantas e vão continuar sendo. Mas o meu Deus é infinitamente maior e também vai continuar sendo. Em último lugar, celebre o livramento das aflições por parte do Senhor. Salmo 34, versículo 19 diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. O Senhor livra você. São muitas as aflições, mas o Senhor livra. Isso me faz lembrar da presença fiel de Deus. E aí eu lembro, não de um personagem, mas de 3. Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles foram lançados aonde? Na fornalha, no fogo ardente. Mas eles não estavam sozinhos. Não foram lançados lá 3? Lá estão 4. É Deus com o seu anjo presente na vida daquele que é capaz de confiar na fidelidade do Senhor. Deus estava presente, não só naquele momento. Deus está presente o tempo todo. Deus está sempre presente conosco. Principalmente nas nossas lutas é que nós podemos ver, perceber, entender, sentir o cuidado de Deus.
porque é quando você está caindo e alguém vem e segura você e impede você de cair de verdade, de se machucar. Naquela hora você consegue perceber, talvez alguém que estava ali do seu lado o tempo todo e cuja presença passava despercebida. Para encerrar, eu quero lembrar ainda de mais uma personagem da palavra do nosso Deus, que é Ester. Esther e o seu povo, eles enfrentavam a ameaça de aniquilação, mas Deus providenciou um livramento completo através da sua coragem, através da sua fé. Ela teve a coragem de ir interceder pelo povo, que era o seu povo. E aí, aquilo podia dar dois resultados. Ela podia ser beneficiada pelo rei, e ela e o povo seriam então livres, mas também ela poderia ser considerada insolente demais. Como é que você tem coragem de vir aqui pedir por esse povo? E então ela e o povo sofreriam consequências. O livramento de Deus é completo, Ele é abrangente, Ele é presente o tempo todo, é Ele que nos liberta de todas as aflições, Ele cuida de cada um dos detalhes das nossas vidas, Ele nos conduz à vitória, Ele está presente em nós, conosco, constantemente. As lutas certamente são inevitáveis na vida de cada um de nós, mas em Cristo nós temos certeza da vitória. Amém? Amém. Ele já venceu. As dificuldades que você ainda tem que enfrentar, elas já foram vencidas. Por isso a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores. Então vamos agradecer a Deus por nos dar essa vitória. Vamos agradecer a Deus porque através de Jesus nós somos capazes de confiar. E confiar que Deus pode todas as coisas.